Bem-vindo a mais um debate autárquico da Conta Lá, esta gigantesca operação jornalística que, pela primeira vez na história da televisão em Portugal, se propõe um canal a realizar 278 debates autárquicos, ou seja, um por cada concelho de Portugal continental. E hoje olhamos para Sesimbra. É um concelho onde o mar marca toda a sua atividade e identidade também, e economia, das lotas que lideram em quantidade de transação de capturas de peixe, ao turismo, que enche praias e restaurantes. Estamos a falar de 55 mil habitantes com problemas muito específicos, falta de médicos na Quinta do Conde, limpeza urbana, escoamento de pescado que apresenta graves problemas também, e a pressão ambiental sobre o Porto, sobre as praias. Em 2021 a CDU venceu a Câmara com maioria absoluta, portanto 4 vereadores, PS com 2, PSD com 1 vereador, e agora recebo e agradeço a presença de todos os convidados que se predispuseram a debater estes temas, começando por Sérgio Faias, do PS, Lénia dos Anjos, PSD, Susana Tapadas, do Bloco de Esquerda, Nuno Gabriel, do Chega, e Francisco Jesus, da CDU. Bem-vindos mais uma vez, e começamos por um tema que é óbvio em Sesimbra, que tem a ver com o mar. O mar é, aliás, o motor essencial da economia de Sesimbra, tanto pela pesca como pelo turismo. Dar aqui algum enquadramento quanto à pesca. A Doca Pesca de Sesimbra é a primeira a nível nacional em quantidade de pescado transacionado. No entanto, há vários casos de muitas toneladas de peixe desperdiçado e que não é vendido. Já houve ocasiões em que as embarcações deitaram toneladas de peixe ao mar por inexistência de mercado, revelando algumas falhas no escoamento e na formação do preço. Dou-lhe um exemplo: mais de 4 mil toneladas foram descartadas num só dia em 2025. Com este contexto, Francisco Jesus, que compromissos concretos assume para garantir que episódios como este descarte por falta de mercado nunca mais se repitam em Sesimbra? Bem, antes de mais, agradecer o convite do canal Conta Lá, cumprimentar todos os meus colegas, obviamente, candidatos à Câmara Municipal de Sesimbra, e tentando, obviamente, responder de forma rápida. A questão do episódio, fazendo uma retificação, não tem a ver com questões de falta de mercado, tem a ver muitas das vezes com questões de fiscalização também que existe sobre a pesca. É verdade que há um problema que não tem a ver especificamente com Sesimbra, tem a ver, obviamente, com as políticas que nós temos nacionais, eu diria também com grande influência há outros casos que têm a ver, não conseguiram escoar o peixe. O problema tem a ver com a diferença que o pescador, os armadores têm na primeira venda na Doca Pesca e a diferença que depois nós compramos nos supermercados. Portanto, isso é uma diferença abismal. Ou seja, a força do trabalho, aliás, da produção... se queixam frequentemente disso. Se queixam frequentemente. Há claramente uma necessidade, e isto não tem a ver, obviamente, com Sesimbra, tem a ver com as políticas nacionais, infelizmente, para o setor da pesca, que tem, nos últimos anos, eu diria, não são 2, nem 3, nem 4, nem 5, penalizado um setor que é um setor importantíssimo. Nós temos a maior zona económica exclusiva, Sesimbra é o principal porto de pesca do país, tem problemas de escoamento de pescado, mas, sobretudo, muitas das vezes não conseguimos fazer sair os caminhões. Os problemas são muitos, mas as suas medidas para atacar este problema... Primeira questão que é este problema em concreto tem que ser mudança de políticas nacionais de salvaguarda, obviamente, do setor da pesca. A nível camarário não tem margem de manobra? Tem. A nível municipal nós temos, com certeza, que exigir, continuar a reivindicar, fazendo parte da solução, que eu quero dizer isto com toda a frontalidade, de uma necessidade que nós temos de criar um acesso privilegiado de saída do Porto de Sesimbra, que não passe pela malha urbana da vila e que se possa expandir do ponto de vista daquilo que é também a transformação do pescado, eu diria, o setor secundário, na zona industrial do Zamujal. É um projeto que nós já apresentámos a todos os ministros da tutela das infraestruturas dos últimos governos que passaram. E qual tem sido a reação? A reação tem sido sempre, sim senhor, é muito importante, mas nós não temos condições de avançar. Há um refúgio que se dá... Portanto, nem sequer podem ter metas de redução de desperdício? A questão do desperdício do pescado, volto a dizer, tem a ver não é com falta de mercado, muitas das vezes tem a ver com o valor da venda. Formação de preço. Portanto, isso e essa é uma matéria que, obviamente, não está, por muito que se possa dizer o contrário, acontece em Sesimbra e acontecerá, obviamente, em todos os portos do país, em todas as comunidades pescatórias, porque, efetivamente, é necessário valorizar aquilo que é o setor. Mas conclua, estava-me a falar Estava a concluir, porque para nós é importante. Hoje temos um conjunto de operadores que trabalham quer no armazenamento, congelamento e depois, obviamente, também naquilo que é a comercialização do pescado. Permite haver armazenamento
desse mesmo pescado, organizações de produtores, e é preciso alargar, obviamente, essa dinâmica. Qual é o comprometimento que pode fazer perante os seus municípios? Olha, eu diria, com certeza, que alguém me vai perguntar daqui a bocadinho qual seria das principais medidas. Nós já passámos por 4 ministros das infraestruturas. Não, medidas que dependam só de si. Medidas que dependam da Câmara. Eu volto a dizer, a Câmara não enjeita a possibilidade de avançar, pelo menos com uma primeira fase, agora precisa ter, obviamente, o apoio e, neste caso em concreto, muito bem, da viabilização por parte Vamos, Lénia dos Anjos, o Código dos Contratos Públicos permite às autarquias comprar peixe para, por exemplo, refeitórios municipais, usando critérios que têm a ver mais com a frescura e sazonabilidade do que com a origem local. Integrando espécies também são sempre muito subvalorizadas na venda, nomeadamente, sei lá, o cavalo ou o carapau. O que eu lhe pergunto é, se for eleita, compromete-se a lançar concursos públicos para as cantinas escolares que incluam espécies que ajudam a reduzir os excedentes, muitas vezes que vão para fora? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Acho que temos todos a ganhar em estar aqui presentes hoje e Sesimbra principalmente tem a ganhar com estes debates que vão ser a nível nacional. É com certeza intenção do PSD e do CDS incluir tudo o que tem a ver com a pesca no nosso município. A pesca é a nossa identidade. Neste momento, as escolas, nos seus refeitórios, as empresas são contratadas e não têm nenhum tipo de cláusula no seu contrato que o obrigue à utilização do nosso pescado. Se for eleita, acha que faz sentido? Acho que faz todo o sentido. Sim, é um faz comprometimento exatamente para ajudar a pesca local e apoiando os próprios pescadores, exatamente, não é? Porque exatamente. E mesmo até um incentivo à alimentação, porque muitas vezes quem tem famílias ligadas à pesca tem o bom hábito alimentar de incluir o peixe na sua alimentação, mas temos muitas crianças no nosso concelho que não têm esse hábito e será uma excelente forma de incentivá-lo. Muito bem. Nuno Gabriel, sobre esta questão, com o que é que se pode comprometer, se for eleito, para combater este desperdício e ajudar os pescadores? Muito bem. Agradecer também o convite e dizer também que é uma mais-valia podermos estar aqui todos nós e é positivo que possamos debater. Olha, eu pego aqui na ideia que lançou em relação às cantinas escolares, mas abrangendo um pouco mais, porque não, em termos protocolares com as IPSS do Concelho, também fazer escoar o pescado que sobra, em que o município pode, de alguma forma, subsidiar, porque as IPSS estão, que não é o tema aqui em concreto, mas isso ajudaria a escoar, mais do que o congelamento, que também faz sentido, ajudar as IPSS e as cantinas também. Criar claro, criar sinergias. De peixe que não é escoado para IPSS e escola. Assim os pescadores venderiam o peixe, as cantinas teriam a alimentação mais equilibrada porventura e as IPSS, que estão necessitadíssimas, também estariam. Portanto, há aqui uma confluência de vontades. Mas como disse o Francisco, permita-me tratá-lo por Francisco, a questão do congelamento também faz todo o sentido que isso seja muito feito. Bem. Sérgio Faias, um investigador do ISCTE, aqui em Lisboa, Pedro Pereira da Silva, ele fez um estudo etnográfico muito interessante sobre a pesca artesanal de Sesimbra. O próprio relatório cita recomendações para legalizar a venda direta e combater a evasão de modo a valorizar o pescado. Se for eleito, compromete-se a criar mecanismos para que isto possa acontecer? Para já, boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de estarmos aqui a debater e naturalmente que eu tenho algumas opiniões sobre este tema e conhecimento de causa que me permitem, de certa forma, abordar o já tema com mais alguma. Portanto, na prática, eu até ao final de agosto tive cerca de uma década à frente da Doca Pesca Portos e Lotas S.A., portanto, que é a empresa do setor empresarial do Estado que faz a gestão dos portos de pesca em todo o país. E o que posso e do que fui ouvindo aqui, posso dizer o seguinte: para já, o setor da pesca em Sesimbra, e quero falar concretamente do caso de Sesimbra, é uma das principais atividades económicas do concelho. É o motor da economia, aliás. Acaba por ser aquela que promove muito emprego e que, de certa forma, direta e indiretamente, tem impacto naquilo que é a restauração, que é no turismo. Exatamente, isso eu já Portanto, é fundamental para aquilo que é a economia do concelho
hoje em dia é o principal porto em termos de quantidade a nível nacional. E neste enquadramento é importante dizer que normalmente existe até falta de matéria-prima para ser escoada. Portanto, nos últimos anos estamos a falar de um porto que está especializado em arte do cerco. Às vezes há muito excedente, como sabe melhor do que ninguém. Aqui seja pelo preço, seja estamos a falar da relação entre a procura e a oferta. O que tem de se fazer é um desfazamento entre o momento em que há excesso de oferta e procura e, felizmente, para isso há uma figura que são neste caso, as organizações de produtores, em que nós temos uma das principais organizações de produtores em Sesimbra, que faz precisamente essa compra desse pescado em lota aos seus associados, faz o seu congelamento e tratamento e depois faz o respectivo escoamento. Mas isso não resolve todo o excesso que muitas vezes não é utilizado. Ajuda porque, de certa forma, desfaza a procura da oferta. Mas disso acha que é preciso mais, por exemplo, esta questão das cantinas e dos IPSS adquirirem o produto da lota em vez de estarem a ser fornecidas por entidades fora do Conselho? Sim, esta não é uma proposta nova. A Lei 50 em 2020 foi apresentada na Assembleia da República e houve uma enorme dificuldade em que seja implementado. Porquê? Porque nós, na altura, nas funções que exercia, fizemos um inquérito junto das IPSS e das escolas de que forma é que poderíamos operacionalizar. E o que se verificou era que havia uma grande dificuldade, quer no transporte, porque também não sabemos a cada dia o que é que cada embarcação vai trazer naquele dia. Portanto, e quem está a fazer as emendas escolares tem de ter uma previsão com uma semana, 2 de antecedência para saber o que é que vão fazer. Técnicas de congelamento e conservação de pescado. Sim, mas a questão que foi colocada é como é que pode esta metodologia ajudar a que os preços não baixem. Só pode se tiver uma atuação naquele momento exato para que os preços quando estão baixos. A Câmara comprava e depois distribuía através de cantinas. Sim, portanto, e o que nós fizemos na altura, depois de ter tentado, de facto, com as IPSS e escolas implementar, vimos que não foi possível e na altura desafiámos 3 municípios a fazer um projeto piloto. Infelizmente não tivemos resposta, não teve seguimento. Então, e se for eleito, o que é que vai propor? Se for eleito, eu acho que nós o que temos é de criar mais condições para que as organizações de produtores possam continuar a fazer aquele trabalho. As condições, um dos problemas que temos hoje em dia é que o Porto de Pesca tem um conjunto de acessibilidades que tornam muito difícil o escoamento do pescado. Isso ajuda muito a que os preços também possam aumentar. O facto do pescado sair do Porto e chegar rapidamente aos mercados ajuda a aumentar o seu valor. Portanto, e neste momento temos um constrangimento. O nosso compromisso do Partido Socialista é, depois destes anos todos e ter havido muito boas vontades, mas nunca se ter desenvolvido qualquer projeto, é que nós vamos fazer o estudo prévio e uma orçamentação para sabermos exatamente qual é o custo, quais são as condições técnicas necessárias para depois... Mas ainda não tem esse estudo. Portanto, como não sou ainda Presidente da Câmara, ainda não o fiz, mas assim que o fizer, portanto, esse é o nosso compromisso, é fazer esse estudo precisamente, porque tendo na mão esse estudo e essa orçamentação, é muito mais fácil percebermos agora e junto das várias entidades encontrar soluções. Já vou falar com o Bloco de Esquerda, deixe-me introduzir aqui uma pergunta que vai levar a esta que tem a ver com a CDU. Francisco Jesus, o Porto de Sesimbra, e falámos nisto, é central na economia local, é óbvio. A CDU tem destacado investimentos que já fez, como a requalificação da Ponte Cais, ou outros investimentos, mas tem falado muito bem de alguns dos investimentos que fez. Apesar disso, há estes problemas que agora foram referidos. Como é que garante que no próximo mandato consegue, por exemplo, eliminar, e agora estamos a entrar num outro tema, que é as descargas que afetam as praias, houve cá descargas poluentes, algumas delas relacionadas com o Porto de Pesca. Qual é o seu plano para isto? Bem, essa é uma pergunta muito recente, não é? Portanto, nós tivemos conhecimento agora em pleno mês de agosto, portanto, de facto, neste momento não se consegue fazer uma relação causa e efeito. Se de facto algumas análises às águas resultaram das descargas, o que é certo é que, citando a entidade que é a gestora da rede em alta, a Cimar Sul, tem acontecido descargas irregulares de pescado naquilo que é o sistema de saneamento e, portanto, tem condicionado o funcionamento da ETAR. Para ser correto na linguagem, a administração portuária da APSS, a APSS é a gestora do Porto, tem uma concessão, o Sérgio com certeza falará e saberá melhor do que eu diria, em números redondos, cerca de 80% da área do Porto.
A rede dentro do Porto é uma rede que nem sequer está cadastrada, portanto, não é uma rede municipal. O que se vive dentro dos portos, e não é o Porto de Sesimbra, são todos os portos, é quase uma vida completamente à parte. Neste momento era preciso garantir duas coisas. Primeiro, saber de facto qual é a origem. Sabemos que na semana passada, portanto, estamos a falar na terça-feira, esta semana, na terça-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente, através da RH, efetuou uma fiscalização para verificar exatamente aquilo que se passava, ou tentar perceber. Foram identificadas um conjunto de irregularidades, penso que vai haver um conjunto de contornações. Irregularidades aonde? A questão, irregularidades no sistema de rede em baixa de saneamento dentro do Porto de Sesimbra. O que é certo é que Sesimbra não pode ficar prejudicada e não tem a ver só com as questões diretas. Esse problema está localizado, sim, está identificado? Não está localizada a origem, pelo menos eu não tenho essa informação. Até pode ser diversa. Sabemos que é do Porto, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, oriundo do Porto. Muito bem. Sabemos que é pescado. Agora, é preciso, e já houve esse compromisso por parte da APSS, que tem que fazer todo o cadastro da rede, verificar efetivamente quais são todas as deficiências. Há umas que nós já indicámos que seriam fundamentais, muito bem. Portanto, vai ser feito uma gradagem, chama-se uma gradagem à saída. Deixe-me só então agora dar a palavra ao Bloco de Esquerda, que não falou nesta primeira redonda e que era importante. Se for eleita, que medidas concretas propõe para garantir mais proteção à situação sempre instável que é dos pescadores e como financiar este apoio à pesca, que acredito que muitos pescadores dizem que é preciso, sem que isso se reflita muito nas contas da Câmara? Eu sei que é uma equação difícil, mas qual é o vosso olhar sobre a questão social dos problemas da pesca em Sesimbra? Pronto, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer, tal como os presentes, a oportunidade de estarmos aqui e desejar todas as felicidades para o canal, que teve uma iniciativa que realmente permite dar voz regional, que era uma coisa que normalmente não acontecia neste tipo de eleição. Recuando um bocadinho em relação àquilo que perguntou e que eu já ouvi as outras opiniões, no nosso caso, é assim, eu acho que nós temos propostas muito concretas. Uma das coisas que é preciso, fundamentalmente, é envolver mais a sociedade civil em todos estes processos. E uma das coisas que... Mas os processos relativos à pesca? Não só da pesca, em todo o município, eu acho que falta, de facto, mais participação. Não é uma das coisas que nós mais advogamos, é que não basta fazer para ou na comunidade. Que se centrasse neste tema de agora, que é das pescas. Eu sei, eu já lá volto. Além desta forma de estar, não é, de trabalhar com a comunidade, que eu acho que é fundamental, é nesse sentido que eu vou propor aquilo que falou sobre as pescas, não é? O não desperdiçar, digamos assim, tanto pescado, para mim, para nós, para o Bloco, tem uma resposta simples. As pessoas precisam de consumir peixe. Aliás, até é desejável que saudavelmente consumam mais peixe. E nós, se calhar, temos de resgatar hábitos antigos que se perderam, tais como andar a distribuir pelas aldeias e pelos lugares, porque as zonas são remotas, daquilo que não é aproveitado. Os excessos. E como é que operacionaliza isso? Ou, como o Paulo referiu, a questão de a Câmara adquirir e depois é ressarcida de um determinado valor, ou não, dependendo do que é que estamos a falar, não é? Porque não posso agora imaginar qual é o pescado que vai ser pescado ou que vai ser desperdiçado. Custo agregado, que é a distribuição. Portanto, implica pessoas, meios de locomoção e por aí fora. É de facto uma possibilidade pensarmos nisso ou até pensarmos em apoiar, por exemplo, movimentos de cidadãos, cooperativas. Fundamentalmente eu advogo que se apoiem estas iniciativas, porque elas existem na sociedade civil. Mas tem isso orçamentado, planeado? Que associações é que pretendem apoiar? É assim, neste momento, todo esse estudo está a ser feito, o programa está a ser construído e, portanto, esses estudos estão a ser feitos, mas, de facto, esses estudos têm que ser feitos também com as pessoas, qual é que acha não que para as pessoas. Um prazo de tempo para isso, estar no terreno e aplicar isso? No próximo mandato? Se for eleita? Sim, penso que sim, que é Muito execuível. Bem. Vamos então falar agora do relatório que saberão melhor do que eu, do Plano Estratégico do Turismo para Sesimbra. O turismo é outra componente essencial. Plano Estratégico de? Turismo.
Lénia dos Anjos, a coligação defende turismo sustentável, maior eficiência na gestão municipal. O Porto enfrenta, enfim, tensões entre a pesca tradicional, náutica de recreio, atividades turísticas, com reclamações de falta de ordenamentos no cais, espaço marítimo, por aí fora. Que modelo de gestão é que propõe para equilibrar a pesca, o turismo e o ambiente no Porto de Sesimbra? O nosso modelo de gestão já está a ser implementado, já está em curso. Já temos em negociação neste momento com a nova administração da DOCA Pesca e com a nova administração da APSS, em conjunto com uma série de entidades ligadas à marítima turística. Mas que plano é esse? Explique-me se puder. Reordenamento do Porto de Sesimbra. Ou seja, como assim? Há muitos anos a esta parte que existe sempre o problema das marítima-turísticas não terem o seu lugar delimitado e não saberem onde operar. A DOCA Pesca, a APSS, a eterna guerra de um contra o outro, eu não arranjo estas escadas de acesso ao mar porque não é minha, da APSS e continuamos... O cais é meu, não é teu e por aí fora. Exatamente. Durante anos e anos presenciámos esta situação e é algo que me preocupa, enquanto Presidente do PSD Sesimbra, já continuei a fazer esse trabalho muito antes de ser candidata. Como é que resolvem esse problema? É sentar as pessoas à mesa, as instituições à mesa, no caso principal a DOCA Pesca, a APSS e até o Ministério das Infraestruturas, porque já foi aqui falado da nova variante ao Porto de Abrigo, que será muito importante tanto para a pesca como para o turismo. E o PS sim tinha um projeto megalómano que iria desde a DOCA até à Carrasqueira. O PSD vai cortar esse projeto às postas para ser execuível e possível. Então, que investimento é que prevê para isso? O investimento será pelo Ministério das Infraestruturas, já está a ser equacionado e estudado o projeto que existia anteriormente. Mas não tem garantia que o Ministério das Infraestruturas apoie? Neste momento já temos em negociação com o Ministério do Ambiente. Já pegaram. Central e depois já sabe como é que é. Mas aí estamos sempre dependentes do Poder Central. Mas acha que o facto de ser do PSD facilita isso? Não é questão de facilitar, é que há aqui uma correlação de forças. Sendo o Governo, CDS e PSD, há todo um interesse e é muito fácil para nós, a nível local, chegar a quem devido e chamar a atenção para resolver os problemas. Eu acho que a nível local é muito este o nosso trabalho. Portanto, quando o seu não é plano, da nossa se eu percebi competência. bem, é juntar quem tem direitos e quem tem intervenção naquele espaço e encontrar ali um entendimento que ainda não foi encontrado até agora, pelos menos pelo que é evidente. Muito bem. Nuno Gabriel, o Chega tem um plano de desenvolvimento do turismo para lá das épocas de pico turístico. Qual é? Olha, um dos problemas que nós observamos em Sesimbra, detectámos em Sesimbra, é que há um turismo sazonal. Ora, aquilo que, como nós não temos amarras ideológicas contra o desenvolvimento do setor privado, nós entendemos que as pessoas que dão tudo no verão devem também, quando não é verão, no resto do ano, também ter oportunidade de continuar a exercer o turismo. E o vosso plano é? Esse plano é, por exemplo, o turismo de natureza. Nós temos operadores de turismo nessa área, tem a ver com a divulgação da marca Sesimbra, por exemplo, no norte da Europa. Tem a ver, por exemplo, em estar em feiras internacionais de turismo, a vender a marca Sesimbra, para que possamos captar pessoas e turistas, nomeadamente com capacidade financeira, que se interessem pelo turismo de natureza, mas não só, para que possam, durante o ano, e não apenas na época de verão, poder vir a Sesimbra e, de alguma forma, estas empresas que tanto nos dão no verão, possam também, no resto do ano, poder trabalhar. No fundo, é negócio, é dinheiro, e nós não temos nada, nós Chega, não temos nada a obstar em empresas que tenham lucro. Nós queremos acabar com os pobres e não com os ricos. Portanto, essa era uma das soluções, entre outras que, por exemplo, acho que devia haver uma associação de turismo em Sesimbra que não existe. Essa é outra que queria aqui deixar também. Francisco Jesus, falamos ainda deste relatório de plano estratégico de turismo para Sesimbra. A sazonabilidade é um problema, claro, não é só, aliás, em Sesimbra. O que é que propõe, caso seja reeleito, para diversificar a oferta turística em Sesimbra? Eu, se me permitirem, mesmo ficando prejudicado, e ser uma matéria que eu acho que já sei quem vai dizer, quer fazer uma nota. Não, tem que... Eu sei, vai fazer. O que eu proponho é o seguinte, responde primeiro à pergunta e depois dou-lhe a nota. Pronto, está bem? Muito bem. É só por uma questão de esclarecimento para todos, que eu acho que é importante. Mas responde a primeira à pergunta e depois primeira questão, em duas dimensões muito rápidas. Na verdade, há uma divergência que nós temos tido, até política, particularmente com o Partido Socialista,
que tem o pelouro do turismo, teve o pelouro e tem o pelouro do turismo neste mandato, sobre uma revisão de um plano estratégico que o município fez, se a minha memória não me falha, no início da década de 2000. Quando ainda nós tínhamos uma região de turismo da Costa Azul, que depois transformou-se numa região de turismo de Lisboa-Valtejo e agora é a região de turismo de Lisboa. Aquilo que nós entendemos são duas coisas. O turismo não é, nem fica na fronteira de Sesimbra. Portanto, nós temos que olhar para um território, e para um território que neste momento é Lisboa. Lisboa tem um plano estratégico de turismo até 2025, que foi revisto agora por questões, obviamente, do Covid, e que indica claramente quais são as apostas que se devem fazer nos vários polos da região de Lisboa, onde se inclui a Rábida, que inclui Sesimbra, Palmela e Setúbal. Portanto, não faz nenhum sentido a Câmara Municipal não trabalhar com os municípios no mínimo da Rábida, e tem-no feito, sobretudo com Palmela e Setúbal, outros à volta também é certo, porque efetivamente a grande aposta que o Turismo de Portugal faz, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de feiras e mercados, do ponto de vista, obviamente, de mercados emissores, novos mercados emissores, será feita com base, obviamente, nesta visão integral do território e não numa visão à escala do município. Mas três coisas importantes. Só para lhe dar este documento, claro. que é o documento localizado e que seguramente foi feito em colaboração com o Turismo de Portugal, diz e propõe diversificar. Não foi. Mas certeza o Turismo de Lisboa é obrigatório. Não foi eles que fizeram, mas os dados foram fornecidos. Claro, os municípios todos. A minha questão é, e esse documento propõe exatamente isso, é que é diversificar a oferta turística, ecoturismo, cultura, eventos náuticos. Mas é isso que eu ia dizer. Não, mas é isso que eu lhe pergunto, o que é que se propõe fazer? Há três questões fundamentais nos dias de hoje. Nós não podemos esquecer, nem temos medo das palavras. Desculpa a insistência. Sim. Diga o que é que se propõe fazer. Vamos analisar o estado do turismo em Portugal. Há um problema neste momento que há um descontentamento dos residentes e há um descontentamento de visitantes. Para além da questão da sazonalidade, nós temos que ver três dimensões. A primeira dimensão é na gestão daquilo que é a oferta. Nós temos que diversificar a oferta no território, portanto, não concentrar só em Sesimbra. Tem propostas concretas? Claro. Quais? Por isso é que nós temos viabilizado até empreendimentos fora da concha da Vila de Sesimbra. Para o turismo de natureza, para a agricultura biológica, que inclui também a cultura, a produção local. Portanto, ou seja, hoje, com novos segmentos de mercado, elevando até a qualidade da procura. Segunda nota, diversificar essa mesma oferta. Portanto, não é só no território, nós não podemos, não faz sentido nenhum, e é a segunda dimensão, que é a gestão da procura. Não faz sentido nenhum que nós vamos para uma feira, para qualquer sítio, para divulgar a Praia de Sesimbra. Não faz sentido nenhum. Está altamente divulgada, temos mercados emissores, nós temos é que divulgar aquilo que é o turismo de natureza, para isso é importante também rever os trilhos, com o ICNF, com a Agência Portuguesa do Ambiente, ter circuitos que possam ser fruídos pelas empresas de animação turística de forma regulada. Portanto, gestão da procura, gestão da oferta. E depois uma questão muito importante. Mas a CDU, deixa-me perguntar. Dando aqui uma nota ao Nuno, no bom sentido da palavra. Diga-me uma coisa, a CDU já fez isso? A CDU não teve o pelouro do turismo neste mandato. E é isso que, neste momento, aponta para o caminho que deve fazer. Sem prejuízo, temos colocado esta questão várias vezes também. É preciso uma terceira dimensão, que é a gestão do destino. E a gestão do destino tem que ser feita. A gestão do destino tem que ser feita em parceria entre os setores públicos e os setores privados. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Nem tenho nenhum prurido ideológico. E porquê? Porque, de facto, as entidades públicas, como o município, a APSS, a Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF, têm que perceber aquilo que efetivamente são as necessidades de Sesimbra. E, obviamente, quem tem os produtos não é a Câmara Municipal, nem deve ser concorrencial, são as empresas. Nós temos todas as condições para ter ainda mais micro, pequenas e médias empresas ligadas ao setor, com a identidade própria de Sesimbra. Eu utilizo uma expressão que é uma expressão um bocadinho, eu diria, ampla, e vou concluir. Nós não queremos modelos iguais ao outro lado. Sesimbra tem que ter uma identidade e uma característica muito própria que nos permitam, quando vamos fazer uma decisão relativamente ao destino que queremos, sabemos que é Sesimbra por aquelas características. E não é igual à Costa da Caparica ou à Albufeira ou outra coisa qualquer. E, portanto, é nesse aspecto que nós, obviamente, assentamos nestas três bases. Gestão da oferta, gestão da procura e, obviamente, na gestão do destino. Muito bem. Na próxima ronda não lhe vou dar a palavra porque... Já não tenho as notas, não, desculpe que havia aqui ao controle, a gente vamos... Sérgio Faias, este mesmo documento evidencia que a oferta está pouco articulada, falta de promoção eficaz e integração em roteiros regionais. Como é que propõe articular Sesimbra com rotas regionais e nacionais e reforçar esta promoção cultural e também náutica? Antes de mais, é importante dizer que Sesimbra é um lugar singular e, portanto, pegando naquelas palavras que foram ditas há pouco, não queremos ser iguais aos outros, é isso que nós defendemos e por isso é que nós defendemos já por várias vezes que houvesse uma revisão do plano estratégico do turismo de Sesimbra,
precisamente para termos uma definição daquilo O que é que acha que está mal? daquilo que queremos. Portanto, nós que está temos mal? de saber aquilo que queremos, onde é que queremos O ir que é que acha que está e mal? depois coordenar com os outros. Portanto, não vale a pena nós continuarmos a defender sempre que estamos integrados numa área metropolitana. Disse que propôs alteração ao plano. O que é que acha que está mal no plano? Não é alteração. O que propusemos foi a revisão do plano para se voltar a pensar, porque o plano foi feito há muitos anos. E, portanto, está mal orientado. É um plano com outro contexto completamente diferente, com muitos anos, Então, e temos de olhar para aquilo que é a realidade. E hoje em dia a realidade e a procura que há, de facto, não é para o tipo de resposta que havia há 20 anos. Portanto, as pessoas hoje valorizam muito mais aquilo que é a natureza. E o nosso concelho tem um património que não há igual em termos de património natural, em termos de património arquitetónico. Isso não estamos a discutir isso. Não, mas isso são os fatores que vão fazer com que nós possamos as perguntas estão a tentar ser orientadas turismo. para qual é a sua proposta se for eleito. E estamos a fazer uma contextualização sem dar resposta ao que é que propõe na alteração a esse plano. Como é que eu posso dizer o que é que vou fazer sem dizer com que base é que vou fazer? Portanto, o objetivo é precisamente esse, é promover aquilo que nós fazemos de melhor. Que é o quê? E aquilo que temos de melhor, que é a nossa economia local, porque nós temos produtos gastronómicos de excelência. Portanto, e temos de olhar para todo o concelho. Portanto, um dos nossos eixos, nós temos 3 eixos na nossa candidatura, que é a sustentabilidade, a coesão do território e a melhoria da qualidade de vida. E um dos eixos é a coesão territorial. E nós temos de olhar para todo o território do concelho. Claramente que sim. E o turismo tem de ser encarado com todo o território do concelho. Não está a avançar com proposta nenhuma. Está-me a falar só em questões gerais de intencionais. Estou a tentar fazer aqui o enquadramento para que perceba onde é que nós podemos apostar. E a aposta é onde? Naquilo que nós temos em todo o território. Por isso não podemos continuar a forçar a que haja cada vez mais turismo na vila, em que temos as pessoas saturadas, sejam os que vivem cá, sejam os que nos vêm visitar, porque consideram que há uma desclassificação daquilo que é o turismo que temos hoje no nosso concelho, e por isso queremos diversificar e queremos um turismo que possa valorizar aquilo que são as pessoas que trabalham na nossa economia local, os nossos agricultores, possam aproveitar aquilo que são os nossos pescadores. O setor da pesca é um setor que atrai também muita gente para o turismo. As pessoas vêm não só comer os produtos da pesca, mas querem ver o que é que as pessoas fazem, como é que elas trabalham. Sérgio Tapaios, deixe-me agora passar para a Susana Tapadas. Eu fiz-lhe a pergunta, não me respondeu. Falou-me em princípios gerais e admito que isso tudo é importante. Mas deixe-me agora fazer uma pergunta. Está aqui, pronto, quer passar, pode passar. Não, é que eu fiz uma pergunta concreta. Como é que propõe articular isto com rotas turísticas regionais? Estamos a falar da dimensão territorial inteira, não é uma resposta objetiva e não podemos ficar muito tempo nisto. As nossas rotas, nós estamos integrados no circuito medidas, da rádio. Vai ser candidato. O que é que propõe fazer? Não me disse. Eu estava a fazer o enquadramento, mas eu posso lhe dar as medidas concretas. Por exemplo, nós estamos numa região em que a Ordem de Santiago é muito importante. Sim. Nós temos, por exemplo, se formos para Tomar, temos um turismo que neste momento se faz à volta daquele património. Portanto, nós o que propomos fazer é um roteiro da Ordem de Santiago. Isso é uma medida concreta. Um roteiro em que possamos provar aquilo que são os nossos produtos gastronómicos no nosso concelho. Temos um conjunto de fortificações militares ao longo da nossa costa que estão abandonadas, estão degradadas. Queremos criar circuitos que possam fazer a visitação desses locais e também fazer a recuperação desses locais. Portanto, estamos a falar daquilo que é único. Concretas. Pronto, está mas é isso que a minha pergunta era nesse sentido. Eu estava a fazer aqui mas temos que respeitar o tempo, vou ter que cortar tempo na próxima ronda. Muito bem. Só deixar uma nota, se me permite, sobre a questão do Porto, que eu penso que é muito importante. Para já, o setor da pesca é muito importante e devemos ter cuidado quando se aponta o dedo para aquilo que podem ser causas que não estão comprovadas sobre aspectos que estão a acontecer. Portanto, devemos ter algum cuidado. E sobre aquilo que é a articulação entre as várias entidades, fomos nós que propusemos ao Governo, que infelizmente depois saiu, que pudesse haver uma entidade única a gerir aquele Porto. Está feita a nota. E eu fiz esse trabalho Susana Tapadas, em vários concelhos. Susana Tapadas, que políticas propõe para garantir que a receita turística financia também habitação acessível, transportes públicos, serviços nas freguesias mais populosas e não apenas nas zonas balneares? Então deixe-me voltar um bocadinho atrás, porque vou ter também que compreendo a sua questão, mas sem dizer isto não faz muito sentido. Depois corrijo nas próximas questões. Tem-se assistido a uma turistificação massiva em Sesimbra,
com o esquecimento, por exemplo, de outra zona que não é turística, que é a Quinta do Conde, pronto, estamos sempre a apostar exatamente em Santiago e, eventualmente, no Castelo, não em todas as zonas, só naquelas que realmente têm mais potencial turístico. Nós no Bloco, obviamente, não somos contra o turismo, mas achamos que o turismo deve ser uma atividade acessória das outras, que são tradicionais, que são realmente aquilo que constrói a identidade de Sesimbra e não a atividade principal, aquela em torno da qual tudo gira e que realmente, digamos, que é quem está à frente de todo este processo de crescimento do Concelho, porque real desenvolvimento é outra coisa. Crescer é quantitativo, desenvolvimento é qualitativo e é isso que nós queremos. Obviamente que há uma série de atividades que neste momento se realizam. É preciso, por exemplo, apostar na cultura, muito mais na cultura. Existe um turismo cultural, não é? Que a possibilidade de apoiar, por exemplo, e de criar condições para atrair artistas que venham ao Concelho e que possam temporariamente, por exemplo, realizar obras relacionadas com a falar de Sesimbra, residências artísticas, é isso? por exemplo, residências artísticas, condições para que os artistas desenvolvam a sua atividade e que, ao mesmo tempo, mobilizem outras pessoas que realmente estão interessadas na cultura, estão interessadas em arte, estão interessadas noutro tipo de atividades que não são apenas o mar e o sol. Pronto, não me respondeu à pergunta, mas pronto, admito que não... Penso que sim. Não, a minha pergunta era que políticas propõe para garantir que as receitas turísticas financiam outros projetos? Financiam outros projetos. Essa é que era a pergunta. Pronto, é que É o problema dos contextos, depois perde-se o fio à meada. Não é isso, é que eu vou-me focando nas perguntas que já fez aos meus colegas e depois torna-se difícil ser tão especial. Temos que responder à pergunta que nos é feita. Encontrar formas de... pronto, recentemente a Câmara até colocou a consulta pública a questão da taxa turística. É um contributo. Eu penso que ainda não estão avaliados, fala-se muito em impactos positivos do turismo, eu penso que não estão avaliadas a pressão sobre as infraestruturas do Concelho e isso eu acho que é importante estudar primeiro, antes de nós sabermos onde é que realmente podemos ir buscar dinheiro para financiar o resto. No entanto, neste momento, um dos problemas fundamentais é condicionar, limitar o crescimento do alojamento local. Muito bem. Sobretudo aquele que é especulativo. Vamos a um outro tema e vou bater, estamos aqui em grande desequilíbrio em termos de tempo. A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados na Quinta do Conde tem cerca de 12.500 utentes sem médico de família, está aqui pelo candidato da AD. Estava previsto um concurso para a contratação de 9 médicos, o concurso foi anulado pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Como é que pretende lidar com esta questão se for eleita? O concurso já foi reaberto. O concurso foi cancelado por ser ilegal, apesar de toda a controvérsia que houve em torno do mesmo, mas o facto era que o concurso não estava dentro da legalidade, foi cancelado e já foi lançado o que é que, se for eleita, pode fazer, uma vez que há aqui questões que a Câmara não tem... Aqui é sempre uma questão de supervisão e de pressionar a quem de direito, porque tudo o que aconteça dentro do nosso território é assunto da Câmara, nunca podemos dizer que não será assunto da Câmara, por isso cabe-nos a nós chegar junto de quem de direito e perceber o que é que podemos fazer para solucionar. A questão dos médicos de família, todos sabemos que é um problema nacional, não temos os médicos suficientes para responder às nossas necessidades, não é só nos médicos de família, temos muitas especialidades que o acontece. E para nós é importante que a nível local consigamos desenvolver ainda mais um projeto que eu sei que já existe, de chegar cuidados primários às aldeias, mas eu acho que é por aí que nós podemos também retirar o excesso de... Como é que se executa isso? A nível local, em cada uma das aldeias,
haver um gabinete com um enfermeiro ou com um médico que seja sempre parceria do SNS, não estamos a falar de iniciativas camaradas. Também pode ser iniciativas camaradas com parcerias público-privadas, isso pode sempre acontecer. Se o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta já ao serviço que tem, se não conseguir alargar ainda mais a estes gabinetes, terá que ser com parcerias público-privadas. Ainda também sobre o mesmo tema da saúde e os protestos na Quinta do Conde que denunciaram falhas graves, o que é que o Chega se propõe fazer para não só evitar a repetição da situação, mas sobretudo para tentar ajudar a que no futuro isto possa não acontecer? Olha, antes de mais, até porque cá estou em déficit de tempo, segundo disse há pouco, aproveitar para dizer o seguinte: eu não entendo como é que em 2025 nós não temos ainda o Hospital Seixal-Sesimbra. E é o Hospital Seixal-Sesimbra, não é o Hospital de Seixal. Até porque tivemos no governo, no tempo da Geringonça, um governo de PS, aprovado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, com câmaras do PCP, e nem assim se conseguiu avançar para essa construção. Depois queria dizer o seguinte: conforme disse a Lénia, e bem, nós devemos implementar unidades de saúde móveis, nomeadamente as pessoas que estão mais vulneráveis, os mais idosos, as pessoas que não têm transporte, as pessoas que não conseguem... Mas com que médicos? Diga? Com que médicos? Com que médicos já vou lá, com que médicos já vou lá. As pessoas que não conseguem, mas vou mesmo, as pessoas que não conseguem aceder ao centro de saúde do Castelo, em Santana, porque é de difícil acesso, e todos nós sabemos isso. Temos que... outra questão que é importante para nós é analisar a viabilidade de ter um acompanhamento medicamentoso às pessoas que têm que escolher entre comprar comida ou comprar medicamentos. E aí voltamos novamente aos mais vulneráveis. E se nós atribuímos casas aos mais vulneráveis e bem, então o impacto orçamental será menor, e eu não consigo ver pessoas idosas, e não estou a fazer disto populismo, creio que nenhum de nós o conseguirá ver, pessoas que têm que escolher entre comprar medicamentos e meter comida. Está a propor o quê? A Câmara pagar os medicamentos? Que a Câmara possa equacionar sobre essa, porque não tem impacto orçamental. Mas se for eleito, vai, mais do que equacionar, vai implementar isso? Até porque acho que não tem um impacto orçamental que seja suscetível de gerar quaisquer... feito sobre o... Não tenho uma avaliação sobre as pessoas que necessitam destas, estão carentes destas. Sei, pelo aquilo que falo com as pessoas na rua, que há muitas pessoas que me dizem, e às vezes meio envergonhada, às vezes por intermédio de outrem, que aquela pessoa não toma a medicação. Então agora volta aos médicos. Volta aos médicos. Olha, essa é outra questão. Uma questão é os centros de saúde e até verificar, estar em cima para ver se é mesmo em dezembro que a construção do centro de saúde da USF da Quinta do Conde é concluída. Em relação aos médicos, nós temos que dar, não só aos médicos, mas aos profissionais de saúde, nós temos que lhes dar, temos que criar condições de atratividade, nomeadamente através de uma habitação de função. Isso é algo que pode ser feito. Ou seja, a Câmara oferecia casa aos médicos? A custos controlados. Não tem que ser oferta, mas tem que ser a custos controlados. Sim, durante a função, não é? Claro, porque repara uma coisa, um médico se desloca de qualquer ponto do país e chega a Sesimbra e tem que pagar 800, 900 ou 1000 euros de uma renda, se calhar prefere ficar ou ir para outros sítios e em Sesimbra não vem. Ora, para sermos mais atrativos, não temos apenas os equipamentos e as instalações, mas ter médicos, senão o resto não conta. Quantos médicos imagina que seriam necessários para esse plano móvel? Olha, eu admito que não tenho esse levantamento feito, sei que são precisos dezenas de médicos para Sesimbra. Portanto, em termos de casas, isso era um impacto orçamental ainda relevante. Mas se quiser ir à habitação, posso ir também. É porque eu acho que, se for eleito Presidente, quer através do direito de preferência, quer através de entrada no mercado privado de venda, a Câmara irá, e até através do PRR, também mais para a habitação social, irá adquirir no mercado privado habitação para esse efeito. Habitação a custos controlados. Depois para arrendamento. Não haverá vendas. É tudo para arrendamento. Ninguém aqui comprará casa nenhuma a custos controlados. E não há casas para venda, é casas para arrendamento. E é necessário fazer uma coisa, permita-me dizer isto, é que a habitação social, mas aqui incluo também esta aqui, tem um cariz temporal. Quem recebe uma habitação social, ela tem na sua gênese um cariz temporal. E isto porquê? Vou-lhe dar um exemplo, pode parecer um bocado de coisa, mas vou-lhe dar um exemplo para percebermos. Imagine que é atribuída uma casa e bem a uma família vulnerável. Naquele momento carece daquela casa. Passado 2, 3, 4, 5, 10 anos, alguém, o marido, a esposa, recebe uma herança e tem uma casa. Nós temos que fiscalizar, porque há sempre pessoas... Aquilo reverte para a Câmara? Não reverte para a Câmara. A questão é que há sempre pessoas a necessitar
diariamente, até a classe média também tem que ser beneficiada. Nós iremos construir habitação, e agora para fugir ao tema, também para a classe média, não apenas para mais carenciados. Pena dos Anjos, para compensar o tempo utilizado pelos outros candidatos, a sua campanha centra-se muito em limpeza e segurança, bandeiras que correspondem, aliás, a críticas fortes dos moradores, em especial na Quinta do Conde e zonas balneares. O concelho foi apontado em 2024 pela imprensa regional como um dos piores da área metropolitana na recolha de resíduos. Em que prazo é que pode, se é que pode, garantir que Sesimbra deixará de ser notícia pela falta de limpeza? O prazo não me posso comprometer. O que me posso comprometer é ser o mais rápido possível e não chegar a um ano com certeza. Porque admitimos o investimento que tem sido feito pelo município na aquisição de novas viaturas e condições para os trabalhadores exercerem. O facto é que não está a funcionar. Há queixas diárias e, aliás, não é necessário queixas. Todos nós circulamos na Quinta do Conde, no Castelo, em Sesimbra, e vemos o lixo amontoado junto aos caixotes do lixo. Agora, também sabemos que as pessoas continuam a ter aqui um bocadinho de a educação de o lixo é retirado e logo a seguir vão colocar. Tem que se também ir para as escolas, tem que se fazer ações de sensibilização. Mas tem uma ideia orçamental de valor que estamos a falar quando se quer fazer, de facto, um investimento massivo na recolha de resíduos? Será necessário a aquisição de novas viaturas, de mais viaturas, para reforçar. Eu tenho feito algumas visitas ao município nas últimas semanas e não é com estas visitas que nós conseguimos saber a realidade, porque nós não temos vereador, não temos ninguém dentro do município neste momento que nos consiga dar o feedback do que está realmente a passar, apenas é com conversas ou com trabalhadores ou com municípios que nós conseguimos lá chegar. O certo é que ao visitar os serviços operacionais, as pessoas queixam-se da falta de pessoas, do excesso de trabalho, mas também não se queixam que não estão a trabalhar, ou seja, o trabalho está a ser feito, mas não é suficiente. É uma questão de ponderar se é realmente necessário a aquisição de mais viaturas, termos mais pessoal na parte operacional que responda melhor às necessidades do município. O certo é que nós, principalmente na época balnear, a nossa população residente triplica e não é manter o mesmo equipamento que temos o ano inteiro para resolver a época balnear, isso não resolve com certeza e terá que ser feito investimento. O quantificar, isso não lhe sei dizer, não tenho conhecimento neste momento. Muito bem. Francisco Jesus, a CDU governa Sesimbra desde, corrija-me se eu estou errado, 2017? 2017 eu diria 2005. Não, sim, depois tem uns anos. Bem, muitos municípios dizem que as suas queixas ficam muitas vezes sem resposta, são remetidas para as juntas de freguesia. E como é que responde a quem acusa a Câmara de falta de transparência e de não ouvir os cidadãos? Isso, com certeza que os meus colegas vão dizer isso aqui hoje neste debate. Eu pergunto-lhe assim a sua opinião. Claro. Há duas coisas que é importante nós retermos. Primeiro, quando nós remetemos para as juntas de freguesia, aliás, eu hoje já ouvi aqui uma série de coisas, claro que não é este o momento, nem tenho tempo para isso, de alguma falta de literacia até sobre aquilo que são atribuições e competências da Câmara. Se há uma matéria, na Quinta do Conde, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde tem responsabilidade da limpeza urbana, varredura... Mais uma vez, não me está a responder à pergunta. Respondo. E depois não lhe vou dar tempo. Respondo claramente. Portanto, se vier uma interação, e eu chamo-lhe uma interação, será respondida e será remetida para a Junta de Freguesia. Se for no Castelo, na mesma loja. Se for numa escola, se tiver competências, vão para as Juntas de Freguesia. Aquilo que normalmente nós temos neste momento é um problema de redes sociais, não é um problema de falta de transparência. Como assim? Não há nenhuma matéria que chegue à Câmara Municipal que não tenha, é verdade, às vezes não me custa reconhecer, com o tempo que as pessoas considerariam eventualmente útil, só que há matérias e matérias. Quando nós colocamos a possibilidade de dizer faz falta pavimentar uma via, aquela via não está pavimentada e nós queremos pavimentá-la. Nós não podemos dizer de um dia para o outro se vamos pavimentá-la amanhã, se não vamos pavimentá-la amanhã, se vamos pavimentar daqui a um mês. Mas olha, as queixas que eu fiz referência ficavam sem resposta, nem positiva nem negativa. Portanto, não é uma questão de... Ouça, isso, eu não tenho neste momento nenhuma informação que isso aconteça. As pessoas não têm, muitas vezes, a resposta no tempo que gostariam de ter. E depois temos, obviamente, um engagement de todas estas questões. Agora, a Câmara Municipal tem um sistema próprio, aliás, já dissemos isto e temos reiteradamente, até com comunicação, não chega, é verdade, como aqui foi dito, por causa da questão da limpeza também. Há um sistema que entra há uma plataforma que deve ser
privilegiada para usar todas as interações que têm a ver, obviamente, com questões da via pública, de limpeza, que se chama Nós Sesimbra. Nós não podemos andar a reboque, desculpe-me eu dizer isto de forma grosseira, de posts em redes sociais. Posts em redes sociais. As pessoas têm que se habituar a utilizar aquela plataforma. Eu, se me perguntasse... E é uma plataforma intuitiva, fácil de acesso? Ouça, é uma plataforma intuitiva e que nos garante uma coisa, que é o mais importante na gestão pública. Nós sabemos exatamente quantos problemas é que surgem naquela rua, quantos buracos é que lá estão, e nós, até por ondas de calor, porque conseguimos perceber, intervencionamos prioritariamente aquelas que têm maior índice de reclamações. Isto não é uma gestão feita do ponto de vista daquilo que é empírico. Então deixe-me passar o tema também ao Bloco de Esquerda. Esta questão da transparência e interatividade com o cidadão, tem propostas para melhorar, se é que acham que é preciso melhorar ou não? Mas deixe-me só dizer isto, eu sei mesmo perdendo tempo. Nós, neste momento, precisamos de aprofundar formas, acho que nenhum de nós tem... Nenhum dos que está aqui sentado vai dizer o contrário. A questão não é essa, a questão é que tem o dobro dos outros concorrentes, dos outros candidatos. Peço imensa desculpa. Se forem votos não está mal. Não. Esta questão da transparência, do contacto com o município... O dobro dos outros todos não era mal, não é? Não, de todos não. Deixe-me só reformular. Esta questão da transparência e comunicação com o município faz sentido para o Bloco e que propostas concretas é que tem para melhorar? Eu acho que faz todo o sentido, obviamente, em relação àquilo que eu tenho estado a dizer desde o início. Propostas concretas. Do meu ponto de vista, penso que a melhor forma de ter um contacto mais privilegiado é, sobretudo, através das juntas de freguesia, porque realmente são quem está no terreno. Portanto, soluções mais tecnológicas, portais interativos, não? É assim, nós estamos a desenvolver um plano tecnológico e acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é na literacia tecnológica. Quando diz nós, desculpe, quem nós está no Bloco. Nós não era no estamos município. a desenvolver para... Não, nós não temos neste momento... Tínhamos um deputado na Assembleia Municipal, portanto não temos presença também na Câmara. Estão a desenvolver, diga. E nós estamos a desenvolver para estas eleições um plano tecnológico onde uma das coisas que contemplamos é, de facto, a questão da literacia tecnológica, porque, lá está, há, de facto, aplicações, há, de facto, uma série de coisas, mas nós temos tivemos um índice de envelhecimento extraordinário. Esse avanço tecnológico, esse plano, inclui, por exemplo, uma gestão transparente no sentido de publicação de contratos, execuções de obra da camarárias, para que os municípios possam ter acesso? Uma das coisas que eu acho que era fundamental e que qualquer um de nós pode ver é, de facto, uma atualização, por exemplo, daquilo que está no próprio site da Câmara. Há documentos e comunicações que estão extremamente desatualizadas. Outra das coisas que penso que é fundamental é, de facto, podermos ter uma comunicação, uma forma de comunicação mais direcionada para as pessoas. Plano. Muito bem. Sérgio Faias, um outro contexto. Jovens denunciam falta de habitação acessível, forçando, em muitos casos, a saída para os concelhos vizinhos. Se for eleito, compromete-se com esta questão e será que pode comprometer-se com quantos fogos acessíveis garante até ao fim do mandato de 2029? Muito bem. O problema da habitação é um problema transversal ao país e em Sesimbra também o vivemos. Portanto, foi desenvolvida uma estratégia local de habitação que foi revista há muito pouco tempo, que precisamente define aquilo que são as possibilidades de resposta às necessidades que temos no concelho. Infelizmente, essa estratégia local de habitação que foi feita para se poder aproveitar fundos do PRR, portanto, não se conseguiu aproveitar tanto como gostaríamos, porque de facto o mercado está quente, portanto, estamos num momento em que há inflação devido, de facto, a tantas obras que estão a acontecer e isso não permitiu que se avançasse com tudo o que se tinha a avançar. Mas neste momento, não existindo PRR ou estando o PRR no final, portanto, o que nós temos de olhar é para... Existem identificados locais, terrenos, que são já da autarquia, onde se podem desenvolver essa habitação. E não existindo capacidade de investir, porque o dinheiro é necessário para outras coisas onde não há privados a investir,
é preciso alcatroar estradas, melhorar a rede Sim, viária das qual estradas. é o seu plano, exatamente, nesses terrenos, pode dizer quais são? E o plano é precisamente, temos desde a vila, por exemplo, na vila de Sesimbra tínhamos a fase 2 do Infante Dom Henrique que não avançou, temos outros terrenos já dentro também da vila de Sesimbra e na Quinta do Conde. E acha que pode avançar no mandato se for eleito? Vai avançar num modelo de concessão em que vamos convidar os privados a que possam eles próprios construir e durante um período de tempo ficam a explorar essa habitação com rendas acessíveis. Portanto, o que queremos fazer é habitação pública com rendas acessíveis, dando benefício principalmente para as camadas mais jovens e que esses... Conclua, por favor. E que esses edifícios estarão a ser explorados por esses privados durante o período necessário para que eles possam ter a rentabilização do investimento que fizeram e no final volta para o património público. Muito bem. Últimas questões, não temos mais tempo, duas e rápidas. Se for eleita, os primeiros 100 dias, qual é a sua medida prioritária? Prioritária é conhecer o município a fundo, porque acho que neste momento há uma grande desconexão entre a nossa população e o município. Há um descrédito. As pessoas não acreditam naquilo que o município neste momento está a integrar. Como é que vai fazer esse reconhecimento? E seja breve, por favor. Temos mesmo que, eu enquanto Presidente de Câmara, o objetivo é andar mesmo na rua. Falar com as pessoas. Falar com as pessoas, dar a conhecer e conhecer também por dentro e a fundo o município, que face à nossa ausência de vereador não é possível neste momento. Quanto ao Chega, a primeira prioridade nos primeiros 100 dias? Nos primeiros 5? 100. 100 dias. Bom, a primeira prioridade será uma auditoria forense aos últimos 2 mandatos. E depois de 3 em 3 meses, estaremos nas 3 juntas de freguesias até ao final do mandato a ouvir as pessoas de 3 em 3 meses e não apenas nos 3 meses finais antes das eleições. Muito bem, muito obrigado. O nosso tema terminou. Agradeço a disponibilidade de todos e quero acreditar com este debate todos aqueles que vivem em Sesimbra no dia 12 vão exercer o seu direito e o seu dever um pouco mais informados. Foi bom ter desse lado e por aí fica bem.